Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu trarei para vocês a minha análise de mais um livro de Napoleão Hill, esse chamado Você Pode Realizar os Seus Próprios Milagres. Mas antes de iniciar, gostaria de convidar você a se inscrever no canal e se você aprecia esse tipo de conteúdo, deixe um like, deixe um comentário, é muito importante para mim saber as suas sugestões, as suas críticas construtivas e para que eu possa sempre estar aprimorando esse meu trabalho. Bom, por que eu digo segundo? Né? Porque anteriormente eu tinha trazido aqui o livro Mais Esperto que o Diabo. Foi um livro que eu já comentei, já fiz a minha análise e hoje eu vou trazer esse ao qual o título eu já mencionei. Muito bem, primeiramente é importante que se diga que não é o meu objetivo fazer uma análise bibliográfica do autor, não é o meu objetivo fazer uma análise das obras do autor, por extensão do pensamento de Napoleão Hill, e sim fazer apenas um apanhado dessa obra, quais são os principais conceitos que ele elenca nessa obra. Porque esse autor ele tem muitos livros publicados, né? É um autor já consagrado, um autor antigo, ele foi conselheiro de dois ex-presidentes norte-americanos, né? Então ele tem livros vendidos, best-sellers ao redor do mundo, então o pensamento dele é muito amplo. Mas tem um ponto que me chama a atenção. O pensamento dele é muito similar, semelhante ao pensamento do Dr. Joseph Murphy, em seus livros onde ele fala sobre o poder do subconsciente, né, como usar as leis da mente. E esses livros aqui eu ainda não trouxe no canal, pretendo trazer. O Poder Cósmico da Mente, todos eles de Joseph Murphy. E também, por extensão, lembra muito o livro O Segredo. Quem já leu esse livro, ou mesmo já assistiu o filme, sabe do que se trata, de qual é o principal conceito. Bom, entrando especificamente agora nesta obra aqui. Ela traz um conceito simples, mas dificílimo de ser aplicado, que eu concordo plenamente com o autor, que se aplicado, ele realmente tem um poder muito grande de modificar a nossa vida, né, para melhor, ou para pior, dependendo de como a pessoa utiliza esse conceito. Esse conceito qual que é? A atitude mental, o controle mental. O que, por extensão, envolve controle emocional, envolve inteligência emocional, envolve inteligência social e todos os demais conceitos, todas as demais explicações, todas as demais instruções que têm a ver sobre como utilizar a mente para a gente se beneficiar dela, de certa forma. E aqui eu gostaria de falar as palavras do autor, segundo as palavras de Napoleão Hill. A importância do controle de nossas atitudes mentais, pois além de ser a única coisa sobre a qual o indivíduo tem total controle, quer dizer, na nossa vida a gente tem parte das coisas que a gente tem controle, parte que a gente não tem controle, eventos climáticos, né, catástrofes que acontecem, muitas vezes doenças que surgem, acidentes que ocorrem, né, coisas que dependem de outras pessoas, né, a gente não tem controle sobre essas coisas, né? E tem coisas que a gente não controla, mas a gente influencia. E aí entra, de certo modo, a persuasão, a manipulação, enfim. Mas o Napoleão Hill, ele diz que a atitude mental é a única coisa que o ser humano tem o perfeito e o total controle. Né? Ele é um instrumento do indivíduo se relacionar com todas as coisas e circunstâncias que afetam ou influenciam a sua vida. Então, através da sua atitude mental, ele pode ressignificar o seu passado, ele pode interpretar uma experiência que acontece no seu presente, ele pode pensar no seu futuro sob diversos vieses, né? Mesmo uma coisa negativa que lhe ocorre, ele pode extrair disso um benefício equivalente, e esse é um conceito que o autor ele repete em diversos momentos do seu texto, da sua argumentação. E ele fala que ele repete porque ele considera de muita valia, muito importante, que é o seguinte: cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Lembrando, a semente, né, não é um benefício equivalente. Não é cada fracasso traz consigo um benefício equivalente. Não, a semente. Porque de acordo com a atitude mental da pessoa, é que ela vai fazer essa possível semente germinar
e se tornar em um benefício. Ou seja, cai naquele ditado que diz de que há males que vêm para bem. Só que para ser um mal que vem para bem, vai depender da atitude mental, do controle emocional dessa pessoa. Continuando então, é a dádiva mais importante do Criador e o meio pelo qual o homem pode controlar a maior parte de seu destino nesse mundo. Então, através da sua mente, o homem pode controlar as suas escolhas, né? Como ele reage aos infortúnios da vida, às dificuldades da vida. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente percebe claramente que as pessoas têm basicamente duas reações mediante uma dificuldade. Ou ela se deixa abater e ela até mesmo é destruída por aquela dificuldade, né? E destruída eu quero dizer pessoas que chegam até vias de fato de suicídio, né? E, enfim, ou a pessoa aprende com aquela adversidade, utiliza aquilo como a semente de um benefício equivalente e cresce. E aqui no livro ele dá vários exemplos de pessoas que foram forjadas pela dificuldade e pela tristeza e cresceram e se tornaram pessoas assim que grandes inventores, grandes cientistas do mundo, né, que deram grandes contribuições únicas à história da humanidade, tais como Thomas Edison, o próprio Ford, né, e outros tantos aqui que ele menciona ao longo do seu livro. Segundo as palavras, eu acho muito importante mencionar as próprias palavras do autor, porque eu achei de um poder muito significativo. Devemos condicionar a mente para enfrentar qualquer circunstância desagradável que se apresente. Então, através do condicionamento mental, é possível você enfrentar tudo. Você enfrentar um problema de saúde, você enfrentar um problema emocional, seja ele amoroso ou de qual natureza for, através da sua atitude você vai conseguir trabalhar com aquilo, né? A mente humana pode dominar a dor física e todas as outras circunstâncias desagradáveis com que as pessoas se depararem de tempos em tempos. Então, basicamente, esse é o conceito principal do autor na sua obra. É claro que ele vai trabalhar uma série de outras coisas, né? Uma série de instâncias mentais, de como a mente reage à dor, como a mente reage ao sofrimento. Ele traz exemplos, ele vai falar sobre essa questão da semente, né? do benefício equivalente. E ele vai mesmo falar, ele passou por muitas dificuldades em sua infância e juventude. E ele mesmo fala que se perguntarem para ele se fosse possível ele voltar no passado, ele mudaria isso, ele deixaria de passar por aquelas dificuldades? Ele diria que não, porque aquelas dificuldades fizeram ele ser quem ele é. Né? No caso aqui ele já faleceu na década de 70, né? Mas naquele momento onde ele escrevia a obra, fizeram ele ter essa força, fizeram ele ser, de certa forma, uma pessoa de sucesso. E foi uma pessoa de grande sucesso. Então, ele chama a sua filosofia de a filosofia do sucesso. É interessante que esses autores, né, muitas pessoas tratam esses autores com certo deboche, desdém, autoajuda, né, desenvolvimento pessoal, só que ele foi conselheiro de 2 presidentes norte-americanos. Isso não é uma coisa a ser descartada, né? É uma coisa realmente a ser pensada e levada muito em consideração. Será que realmente, né, um autor como esse não tem algo a nos ensinar? Né? Depois de tanto estudo, depois de tanto conhecimento que ele adquiriu na sua vida, foi uma mente brilhante que passou pela vida, né? Alguma coisa que eu acho interessante é que o final do livro, ele vai utilizar 2 conceitos que é muito utilizado pelo Joseph Murphy, conforme eu falei para vocês, que é um conceito da inteligência infinita e do subconsciente, né? E aí eu vejo muito de religião nisso. Eu vou falar bastante desse assunto quando eu for analisar aqui no canal os livros do Dr. Murphy, né? Que fala sobre essa questão do poder do subconsciente, de como controlar isso. Eu acho bem interessante porque, de certa forma, parte-se de um conceito religioso com outros termos, né? Você pode chamar o subconsciente de Deus, né? Ele fala muito aqui da prece, né? A prece, na verdade, é a oração, ou pode chamar de oração, pode chamar de reza, enfim, né? Isso aqui eu vou trabalhar em outros livros. Mas para esse livro por hora, para que o vídeo não se estenda, é importante dizer que é isso. Talvez o que realmente seja de mais valia na nossa vida, né? Que é esse controle mental, mas é um conceito dificílimo de ser conseguido, de ser aplicado.
Eu acho que nós devemos realmente pensar e refletir sobre isso todos os dias. Então fica aqui a minha dica de leitura para vocês. Se vocês gostaram, novamente eu peço, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem suas sugestões para que eu possa sempre aprimorar esse meu trabalho. Muito obrigado, pessoal.